Bom, gente, então depois de ter falado tanto ali que a gente tem que se preocupar com eficácia, né, tanto ou mais até do que com eficiência, a gente cai nesse capítulo 5, que vai tentar nos proporcionar medidores de desempenho, né, enfim, para as nossas, porque a gente estiver tentando medir, e a maior parte desses medidores, eles medem o quê? Eficiência ou eficácia? Eficiência, tá? Esse é um outro problema que nós temos. Nós temos muitos medidores que a gente herdou de outras áreas e de outros tempos. Nós estamos muito bem equipados para medir eficiência. Os indicadores financeiros são perfeitos à medida que você fornece lá a tua estimativa de um fluxo de caixa ao longo do tempo. Um fluxo de caixa aqui significando os momentos em que a gente tem que fazer desembolsos e os momentos em que a gente vai receber um retorno por aquele gasto, por aquele investimento. A gente tem ferramentas aí das finanças que permitem que a gente traga tudo isso ao valor presente e nos diga se, no fim das contas, se estamos ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro. Mas notem que esses indicadores financeiros, eles exigem da gente uma precisão sobre algo que é praticamente impossível a gente ser preciso, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos lá o nosso famoso Peter Drucker, que já apareceu aí no capítulo anterior, né, nos fazendo a distinção entre eficiência e eficácia, agora nós temos ele nos lembrando aqui de que o que não se pode medir, não se pode gerenciar. Mas aí nós temos esses outros autores aqui dizendo para a gente o seguinte: olha, os contadores conservadores, que atribuem valor zero a muitos dos benefícios intangíveis da tecnologia, preferem estar precisamente errados do que vagamente certos. E por que precisamente errados? Vocês vão ver a forma de lidar com investimentos a partir de uma lógica financeira, ela exige que você diga: quanto que eu vou pagar agora? E quanto que eu vou ganhar no mês que vem? E quanto que eu vou ganhar no mês seguinte? E você tem que colocar números lá. E o número que você colocar, com a quantidade de casas decimais que você colocar, vai ter que retornar depois valores também com precisão de casas decimais. Nós convenhamos, tudo que você estiver falando sobre o futuro são previsões. São chutes mais ou bem calibrados, mas que não nos dão essa certeza que, de repente, que os contadores normalmente procuram, né? Ele sugere que os administradores e gerentes modernos não precisam e não devem seguir o exemplo desses contadores que preferem estar precisamente errados do que vagamente certos. É aí que eu volto a dizer, talvez aquela nossa preocupação com a eficácia, estar fazendo a coisa certa, ela é mais importante até do que a preocupação com a eficiência, porque ao menos ela diz: estamos indo na direção correta. Enquanto a eficiência só nos diz se nós estamos fazendo certo, sem nos dizer se aquilo que nós estamos fazendo está certo. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas que eu tinha colocado lá para reflexão de vocês. E vamos ver lá quais delas vocês acham que dá para a gente responder de uma forma fácil e rápida aqui. Vamos começar com a primeira ali, né? Por que precisamos de indicadores para gerenciar algo? Para ter uma base. Se você não tem uma base, é só um feeling, não tem objetividade. Vocês lembram aquela famosa frase da nossa presidente, que nos disse: quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta? Sem ter meta? Não dá para trabalhar desse jeito. Nem para gerenciar o país, nem para gerenciar as nossas finanças pessoais. A meta, nós vamos conseguir atingir com precisão? Provavelmente não, mas a meta, de certa forma, ela está relacionada com aquilo que a gente considera que é a coisa certa a fazer. Então ela vira um alvo a ser perseguido. A meta nos ajuda a seguir na direção certa. Em outras palavras, a meta nos impõe aí uma exigência de buscar a eficácia. Isso aqui está relacionado, essa questão de por que precisamos de indicadores para gerenciar algo, está relacionado com aquela frase do Peter Drucker lá, né? O que não se pode medir, não se pode gerenciar. O que eu não consigo medir, não consigo gerenciar. Então nós procuramos ter indicadores que nos permitam avaliar se nós estamos conseguindo fazer aquilo que a gente pretendia. Agora, existem vários problemas com indicadores. Já na sequência vai ter quais são as características que a gente quer neles, mas eu já vou dizer qual é o principal problema do indicador. Toda vez que a gente cria um indicador, esse indicador, aliás, talvez a gente até crie ele com o objetivo de certa forma, moldar condutas, fazer com que as pessoas busquem atingir aqueles indicadores. Mas ao mesmo tempo que indicadores moldam condutas, proporcionam incentivos para que as pessoas realizem esforços para chegar àqueles
resultados indicados nas metas para aqueles indicadores, indicadores também proporcionam, muitas vezes, enormes distorções nos nossos resultados. Por quê? Porque a gente mede uma coisa e o que a gente de fato queria incentivar era alguma coisa diferente. Os indicadores, eles têm que ser fáceis de medir. É uma das características que vai aparecer ali na frente, né? Tem que ser fácil. Tem que ser fácil, tem que ser o custo de adquirir aquela informação que nos proporciona a indicação, tem que ser menor do que o benefício que ela traz. De novo, o custo tem que ser menor do que o valor. Eu sempre brinco que, para aqueles que acreditam em Deus, você podia pensar assim, puxa, podia conversar com Deus lá e pedir para ele me passar o resultado da próxima loteria. Nem sei que loteria que existe. Tem uma loteria acontecendo aí? Na Mega Sena, né? Mas nesse nosso mundo imperfeito, que todo mundo quer algo em troca, Deus podia chegar para nós e dizer assim, olha, eu te dou essa informação aí de quais vão ser os números que vão permitir que você ganhe na Mega Sena. Mas eu vou querer que você faça ali uma caridade lá para, enfim, uma assistência lá para a gente que eu estou precisando lá. $1 bilhão, $1 bilhão. Você vai aceitar esses números precisos para ganhar na Mega Sena? Considerando que você vai ter que pagar para essa informação perfeita, você vai ter que pagar $1 bilhão. Não vai aceitar porque, até onde eu sei, a Mega Sena dá menos de $1 bilhão. Já chutei $1 bilhão aqui para ficar bem alto, tá? Aí você vai chegar para Deus e dizer assim, você me ajuda, né? Porque você está me dando a resposta, mas o custo da informação é maior do que o benefício que eu vou obter a partir dela. A gente tem que tomar cuidado ao definir indicadores, porque muitos indicadores, se forem mal definidos em termos de custo, ele pode custar mais caro do que o benefício que ele traz. Isso nós não queremos. Por outro lado, aí a gente tenta simplificar esses indicadores, a gente tenta trabalhar com indicadores que não são tão poderosos, que não medem tão bem aquilo que a gente queria medir, mas são bem mais baratos, bem mais fáceis de conseguir. E aí, como ele não mede tão bem, talvez o que ele esteja ocasionando seja alguma distorção no teu processo. Tá? Se vocês pensarem aí nas situações que vocês já experimentaram ao longo da vida, alguém tem algum exemplo de alguma situação em que alguém estava sendo medido em função de um indicador e daí essa pessoa, enfim, manipulou as coisas de alguma forma para ficar bem na foto, para que aquele indicador ficasse bom, independentemente do resultado real não ser bem atingido? Quem que me dá um exemplo? Professor, eu consigo pensar em nota de avaliação. Eu já ia te dizer, se um aluno colando é uma coisa dessas. Teoricamente é para avaliar se a gente aprendeu uma matéria ou não. Então, pense bem, assim, isso aí todo mundo já viu acontecer, né? Qual que é o motivo do indicador nota? Prova. Vai realizar uma prova e qual é o motivo daquele indicador? Vai lá, o indicador é o resultado de uma prova. E que aquele resultado da prova é uma medida que, de repente, o professor tem de que aquele aluno estudou e aprendeu aquela matéria. Diga, né? Eu não sei, eu nunca pensei em filtrar. Sim, pois é, por isso que eu estou dizendo, o mecanismo é ruim. Que nem o vestibular. Era para filtrar as pessoas, porque senão não existiria vestibular. O vestibular, eu diria, ele tem dois critérios, tem dois objetivos claros para mim. Um deles é filtrar, porque ele não consegue oferecer aquilo para todo mundo. E daí ele diz assim, bom, já que eu vou ter que filtrar, deixa eu criar um critério. E o critério eu vou pegar aqueles que estão mais preparados, tá? Para isso aqui, que estão mais. Tá? Mas a prova aqui, vou fazer uma prova de uma disciplina. Tá? Eu diria assim, tudo bem, tem professores e professores, nós somos todos humanos, então tem seres humanos e seres humanos, então vai ter alguém que vai dizer assim, eu só quero usar a prova para filtrar quem vai passar e quem não vai passar, mas sinceramente eu não acho que é o objetivo do educador. Tá? Ele pode até usar isso assim, de uma forma, querer encontrar qual é a forma de menor esforço que eu tenho. De novo, o indicador tem que ser, busca indicadores que sejam baratos. Qual é a forma de menor esforço que eu tenho que me dá o melhor resultado? Essa minha escolha de fazer essas avaliaçõezinhas aqui, aula por aula, é uma avaliação na minha análise, é uma avaliação de pouco esforço. Me dá um trabalho lá para preparar isso aqui lá antes, né? Eu, antes de começar o semestre aqui, eu acho que foram 3 fins de semana preparando as questões que eu queria fazer durante o semestre e mais uma manhã respondendo todos os questionários para ver como é que eu vou sair. Porque, de repente, se o próprio professor não conseguisse responder, eu ia dizer, não dá, né? Ali que eu disse que eu inclusive desses, eu nem sei quantos questionários tem aí, mas acho que desses 30, 40 questionários que eu tenho, né? Questionários que eu fiz para os vídeos, eu fiz bem mais do que eu precisava, né?
Mas gastei 3 fins de semana para fazer e uma manhã inteira respondendo os questionários para trabalhar. Ainda assim, eu fiz isso achando que estou economizando meu tempo. E economizando meu tempo assim, estou criando um indicador que vai me permitir uma avaliação relativamente boa, né? Com um esforço depois ao longo do processo menor, né? Porque eu agora basicamente o esforço que eu tenho é a cada 2, 3 semanas juntar os dados aqui e mandar disparar aquele e-mailzinho automático para vocês lá dizendo como é que vocês estão indo. E por sinal eu vou fazer isso esse fim de semana, tá? Porque já tem umas 4 avaliações aí a mais, então já dá para vocês terem mais uma noção de como estão indo, né? Mas nada, eu estou procurando uma ferramenta, um indicador de desempenho que seja fácil de coletar, o mais barato possível e que seja o mais útil para o meu intento. Então, de novo, assim, eu acho que o intento de qualquer professor é tentar garantir o máximo de aprendizagem e estimular. Eu acho que ele é talvez um outro motivo dessa avaliação é forçar vocês a estudarem. Aqui, primeiro, desbloqueie seu smartphone. Atualize suas configurações da tela. Já desbloqueei. Então, faz ele falar aqui. Essas nossas tecnologias de hoje. Tem professor que tenta garantir Ele está falando comigo. Olha só, ele tá. Então vamos ouvir aqui dentro. Não, você pode fazer esse comentário novamente aqui, porque ele quer deixar gravado na nossa aula. Mas eu acho que essa questão da avaliação aqui mostra pra gente a dificuldade que existe de ter bons indicadores que avaliem exatamente aquilo que a gente quer e que não sejam distorcidos das mais diversas formas, né? Por exemplo, tem a distorção que eu tenho. A primeira distorção é o aluno colar para ter um desempenho melhor. O que você queria com aquele? O que você queria com aquela prova? Fazer uma avaliação, quer dizer, ele pode ser promovido ou não. Tá? A partir da perspectiva do professor, esse aluno é promovido se ele conseguir acompanhar o que vem depois, né? Senão ele fica aqui, faz de novo, faz isso aí direito, né? E eu diria assim, não imagino que exista, eu não consigo pensar em professor que goste de reter o aluno, né? Agora, até reter alguns alunos pode fazer parte da estratégia deles, assim, não, isso aqui todo mundo tem que perceber que isso aqui é sério, né? Se todo mundo perceber que o professor lá todo mundo sabe que eu sou bem tranquilão aí, né? Sinceramente, eu acho que a maior parte de vocês, 90% aqui, simplesmente fazer essas provinhas aqui, vai ter nota lá, no final não vai precisar me convencer a fazer uma prova extra. Eu não sei se conta, mas na empresa que eu estou trabalhando agora, tem os indicadores de desempenho da empresa, IQPs, que avaliam a qualidade dos produtos. EQPs? O que significa EQPs? EQPs, a quality deve ser... Índice de qualidade dos processos Tá. da empresa. Aí cada setor tem o seu. E aí eu não sei se conta, mas os setores têm as avaliações trimestrais. Quando um setor está com, por exemplo, muitas letras e muitos trimestres, quando eles veem que nesse trimestre, por exemplo, teve 5B, mas no próximo teve um C, eles mudam os índices de desempenho maior, independente se o desempenho do índice foi bom ou ruim, para que não fique com esse desempenho baixo. Conta nesse sentido? De estar burlando o... Mas quem que burla? A própria empresa muda o índice? Não entendi. É assim, tem os IQPs e aí os setores têm que preencher alguns documentos e enviar pra gente, tipo auditoria e coisas assim. E aí, nesse índice dos processos, você avalia a formatação, avalia ortografia, se está correto o que está condizente com a empresa. Só que se, como eu falei, muitos setores recebem vários trimestres seguidos notas muito baixas. E aí, esses setores, quando eles recebem muitas notas baixas, eles fazem uma auditoria interna com a sede lá do Japão, para se justificar o porquê que está muito baixo aqui. E aí, para a nossa empresa, a nossa sede daqui, nossa chamada lá, tem uma pessoa lá do nosso setor que está lá para burlar os indicadores. Que ela burla os indicadores. Aí eu não sei se conta nesse Não, sentido. conta para gente refletir aqui sobre a situação. É claro, quem cria o indicador, quer aquele indicador para contar algo que seja, para produzir uma informação que é útil para uma melhor tomada de decisão na sequência, né? Agora, a gente tem que perceber que, de novo, quando a gente cria um indicador, esse indicador vai mexer com a vida de outras pessoas. Como é que elas vão reagir a isso, né? Talvez o que precisasse, se eu fosse a empresa lá no Japão, eu disse, eu tenho que encontrar outros indicadores complementares que me ajudem, inclusive, a perceber quando alguém estiver mascarando, digamos assim, o resultado. Tá? Da mesma forma, falamos aqui da sala de aula, eu várias vezes aí ao longo da minha vida eu recebi ligações de gerentes de banco que não me ligam para mais nada, porque eu sou assim, eu devo ser aquele cliente. Aliás, eu não sou um bom cliente para banco, porque banco não ganha muito, tem as taxinhas deles lá, né? Mas eles não me emprestam dinheiro. Então, não me empresta dinheiro, eu devo ser um cliente meio ruim para eles. O banco ganha dinheiro emprestando, não tomando emprestado, né? Mas ainda assim, volta e meia me liga um gerente de banco me pedindo, você não quer mudar uma aplicação que você tem aqui
enfim, nesse produto, para esse outro produto aqui, tá? E daí você vai ver por que aquilo lá está acontecendo, porque tem um indicador lá, um indicador ao qual o gerente está submetido naquele mês ou naquele trimestre, que é o banco está enfatizando, ele gostaria de ter mais gente, né, investindo numa determinada aplicação. E daí o banco incentiva eles, olha, vocês têm que convencer as pessoas a isso. Mas no fim das contas, para que eu possa investir naquilo, meu dinheiro não é capinha, eu não gero dinheiro novo, né? Então, se ele quer que eu invista novo, tem que desinvestir no outro ponto. E aí o que ele faz? Não, Alexandre, você vai estar com o teu dinheiro lá no outro fundo, liga para esse aqui que você me ajuda, né? Porque eu tenho essa meta, e daí eu te arrumo um outro benefício aqui, né? E aquele outro benefício que ele está me dando, quer dizer, no fim das contas o banco está ganhando por um lado e perdendo pelo outro, mas ele está bem lá fora. O que eu quero dizer para vocês é, você estabelece um indicador, e aquele indicador vai servir para você medir alguma coisa, mas ele também vai ser motivo de manipulação, de tentativa de burlar, de tentativa de parecer bem na foto. Nós todos queremos parecer bem na foto. Tá? Então eu não estou recriminando, vamos dizer, a sede local da tua empresa, ele está tentando querer parecer bem na foto lá para os japoneses. Por outro lado, você vê que dentro da própria empresa está criando um esquema ali para mostrar uma realidade diferente daquela que o indicador queria ver. Tá? Então, indicadores são problemáticos, eles mudam a nossa conduta. Né? Eu lembro que a primeira avaliação que eu tive aqui como professor, quando eu entrei aqui em 1992, eu acho que eles até no começo eles faziam a coordenação, faziam a avaliação dos professores, mas não contavam pra gente. Né? Depois, em um determinado momento, as empresas e organizações vão amadurecendo e vão dizer, não, mas espera aí, o cidadão está sendo avaliado, tem que avisar para ele. E eu achava assim, eu me preparava um monte para as minhas aulas, mas eu tenho que admitir, naquele momento eu era um professor auleiro, né? Era professor, a gente tinha um regime de 20 horas, das minhas 20 horas, 16 horas eram em sala de aula, eu tinha mais 4 horas para preparar aulas. Então, meu motivo de estar aqui é dar boas aulas, eu vou ser avaliado por boas aulas. E aí, a primeira vez que eu vi uma avaliação minha, dá boas aulas, beleza, lá estava ok. Só que daí tinha uma série de outros indicadores lá, desempenho, produção científica. Eu entrei aqui naquela época, vocês vão ver a maior parte dos professores de vocês, acho que todos são doutores hoje, né? Quando eu entrei aqui como professor, eu era assim, eu era um dos melhores graduados que eles tinham tido, né? Tinha tido um bom desempenho como aluno aqui, mas eu tinha me formado 2 anos antes e eles disseram, você não quer vir dar aula aqui? Então eu era graduado, né? Então não tinha produção científica. Aí eu, mas estão me avaliando para produção científica, e daí, o que é isso? Aí me explicaram o que é esse negócio de artigos acadêmicos, tudo. Eu falei, então tá bom, se me avaliam em função disso, vou começar a fazer isso. O que precisa fazer para fazer isso? Não? É melhor você fazer o mestrado. Então tá bom, fui fazer o mestrado. Mas veja, eles conseguiram com o fato de ter uma métrica para avaliar a produção científica e tudo, eles acabaram conseguindo me levar para uma área que talvez eu não tivesse ido. Se eu não fosse avaliado em função de produção científica, eu não tivesse ido fazer mestrado, doutorado, essas coisas. Então, notem, o indicador funciona. Mas, hoje em dia eu critico, porque hoje eu acho que o peso que se dá para essas coisas, inclusive para a produção científica, é muito maior do que o peso que se dá até para a aula em si. E aí eu digo, eu nem sei onde o esforço é maior, mas eu digo, me canaliza uma energia fazer aquele determinado tipo de atividade, quando, de repente, anteriormente eu nem sabia e só me focava em outro. Então, indicadores servem, eles são bons para mudar a conduta. Mexeram com a minha conduta, mexeram. Fiz mestrado, doutorado, em função do que eu não gostava de ser mais avaliado. Né? Esse é um bom caminho para vocês terem uma trajetória legal no que quer que vocês façam na vida, é você querer ser melhor do que você é. Opa, estão dizendo que se tem alguém que está dizendo, opa, tem alguma coisa para melhorar, que eu queria. É o lado do engenheiro aí, tá? O engenheiro, dá para mexer no processo, eu mexo. Tá? Não consigo garantir que vou mexer no resultado, mas no processo eu consigo. Se o processo para melhorar aqui é fazer o mestrado, vou. Se o processo agora é escrever artigo, vou escrever artigo. Né? Mas perceba, mudou o indicador. Se esse indicador está valendo, hoje em dia, essa é a área que eu tenho menos problema de contar pontinhos na carreira. Né? Mas eu digo assim, será que a gente. Para ser professor, você tem que ser um contador de pontinhos? Não faz muito sentido, né? Mas tem isso, nós somos todos contadores de pontinho de alguma forma, né? Para garantir lá que você vai ficar bem na foto. Tá? Dentro das empresas também, elas vão ter indicadores, mas esses indicadores são bons, são importantes, porque é a informação de referência que a gente pode ter para tomar decisões, mas você tem que entender que eles são falseáveis em algum grau, que eles moldam a conduta das pessoas, mas eles também são, não é que eles são moldados, mas as pessoas também se moldam para maquiar esses indicadores. Tá? Isso vai ser indicadores vão ser tão mais difíceis da gente conseguir avaliar, quanto mais a gente migrar daquela lógica da Revolução Industrial, que funcionava muito em cima de medição do que era tangível, para medição de intangíveis. Né? Porque o que é medir o intangível? Na hora que você vai medir lá, vamos de novo, até a própria questão do como é que você vai medir. Vocês têm que fazer essa avaliação de professores aí uma vez por semestre. Se for chegar no final do semestre, receber um questionário lá para
responder sobre cada disciplina, o que você aprendeu, mas também como você acha que foi o desempenho do professor e tudo. Né? Qual é a nossa competência para fazer esse tipo de medição? Né? De algo tão intangível quanto conhecimento. Se a gente tivesse uma linha de produção, era fácil você medir lá, opa, o desempenho do funcionário A foi melhor que o funcionário B, porque o funcionário A produziu 120 peças enquanto o outro produziu 118. Né? Mas o que é menos tangível, percebe? Fica... lá na Positivo eles tinham, quando eu fui professor na Positivo até 2013, e lá na Positivo eles tinham o mesmo tipo de avaliação dos professores pelos alunos. Eles tinham um questionário que era enorme, os alunos não respondiam, porque davam um trabalho. E eu falei para eles, gente, vocês botam um questionário com 40 perguntas, né? E se vocês perguntassem uma coisa, vocês iam ter a mesma resposta. Você pergunta se você gostou da matéria, você gostou do professor, uma escalinha, bota lá de uma estrelinha até 5. Tá? No fim das contas, se os alunos tinham gostado do professor, olha, ele era pontual, ele tratava certinho da matéria, ele era até cheiroso e limpinho. Né? No fim das contas, o cara preenchia tudo lá no... eu gostei, eu gostei. E aquele que não gostou, o que ele não gostou era fedido, não tomava banho, e não sabia dar aula e ainda era mal criado. Então tem que avaliar que indicadores ele vai coletar e como vai coletar. Eu falei para eles, troquem essas 40 perguntas por uma só, e vocês vão ter um resultado muito melhor, porque vai ter uma participação muito maior dos alunos. Ao invés de fazer isso, sabe o que eles fizeram? Eles obrigaram o aluno para se matricular, ele não conseguia se matricular no semestre seguinte se ele não tivesse respondido aquelas 40 perguntas. E em determinado momento eles chegaram a cogitar lá que talvez eles estivessem tendo um aluno que estava desistindo do curso por causa daquilo. Eu não sei, eu também fico pensando, que tipo de aluno vai desistir? Aí eu vou dizer 40 questões é fácil, né, responder. Mas eles eliminaram depois o questionário mais longo lá e ficaram com uma versão mais simples. Mas porque eles disseram que aquilo ali os alunos pensavam antes, eles desistiam de continuar o curso. Não entendo, mas enfim. Por que normalmente se prefere trabalhar com vários indicadores? Então, é por causa disso, tá? A ideia aqui é se a gente tem um indicador só, fica muito fácil de ser manipulado, ou de ser burlado, as pessoas fazerem o que for necessário para aparecer bem na foto. Também eles representam aspectos diferentes. Vários indicadores é assim, justamente para perceber como você está evoluindo, no que quer que você esteja fazendo, a partir de diferentes perspectivas, diferentes ângulos. É que, por exemplo, aí nas questões tem esse de você comparar as taxas para saber se tem a questão ali, se compra à vista ou parcelado. Aí essa é uma forma de como fazer, mas no texto tinha outro indicador com outro propósito, que era você comparar como o custo da operação com a tecnologia e com a outra forma, que é para saber, esse é mais assim, se compensa mudar ou não, e esse é como você faz a questão. Então eles têm propostas diferentes. Isso. Então se você tem vários, você tem mais como direcionar como as coisas vão acontecer. Mais indicadores se dão mais informação. Só tem que tomar o seguinte cuidado, tá? Nós vivemos num ambiente que a gente é afogado por informação. Tá? Não dá para dizer que a gente não tem informação. A gente tem muita informação. E pior, se a gente puder, ainda vai querer ter mais. Tá? Então, às vezes, a gente tem que tomar só o cuidado para não querer ter indicadores demais para conhecer a situação de uma forma absolutamente definitiva. E aí nós chegamos numa circunstância que a gente está fazendo o mapa é do mesmo tamanho da cidade. Você quer fazer um mapa de uma cidade que tem todos os detalhes que tem na cidade, você tem que fazer um mapa do tamanho da cidade. Se diminuir ele, você vai ter que começar a resumir alguma coisa. Né? E um mapa do tamanho da cidade mantém o mesmo nível de complexidade que a gente tinha antes. Então, de novo, os indicadores, eles procuram ser um número relativamente pequeno que permita que você dê conta de analisá-los, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser grande o suficiente para reduzir a possibilidade de manipulação. O tal do gerente lá que pede para mudar de uma aplicação para outra, talvez um outro indicador que eles devessem ter, que eu acho que não tinha, porque volta e meia estavam pedindo simplesmente para mudar de uma para outra. Tá? E não dá para dizer assim, o banco está querendo mudar você de uma para outra, porque dessa forma ele vai ganhar mais dinheiro com você. Até porque investimento para o futuro, ninguém sabe exatamente qual que vai dar um retorno maior. Tá? Mas ele podia ter um outro indicador lá que mostrasse, bom, e o quanto você conseguiu aumentar a participação dos clientes com os nossos diversos, nos nossos diversos produtos, não somente tirando de um para pôr no outro. Se ele tirou desse para pôr naquele, ficou igual, né? Tudo bem, você cumpriu a meta de fazer com que um determinado produto tenha mais clientes, mas você tirou do outro. Então, um outro indicador seria, bom, isso aí é dinheiro novo que entrou ou você está trabalhando simplesmente mudando as coisas de um lado para o outro? Oi? Você acha que no futuro, com as inteligências artificiais vão ter melhores, talvez ter mais indicadores pode ser um benefício? Tem um nível de complexidade muito grande. Eu não sei o que responder, Felipe. Seguramente nós vamos delegar mais para
com a inteligência artificial. A inteligência artificial, inclusive, ela é capaz de lidar com mais critérios que nós. O ser humano, aí o pessoal lá da psicologia diz assim que o ser humano consegue lidar ao mesmo tempo com 5 mais ou menos 2 fatores ou critérios. Tá? Em outras palavras, não cria uma quantidade enorme de indicadores, daí você não sabe mais o que fazer com eles. A inteligência artificial talvez consiga fazer mais com isso. O problema é que, de fato, a gente ainda não tem certeza de como é que ela é. Né? O que vai acontecer? Nós estamos num momento aqui, nós estamos todos ao mesmo tempo entusiasmados e muito preocupados com a forma como a IA está evoluindo, porque né, é algo que não está exatamente sob o nosso controle. A ideia de ter indicadores é que você quer indicadores para ter a situação sobre o teu controle. Né? Então não sei te dizer exatamente como é que é. Victor. Então vamos lá, as características desejáveis lá. Quais são? Alguém que não tenha falado ainda, que ainda precisa ganhar uns pontinhos aí. Quais características desejáveis que incluem aqui os indicadores? Ser objetiva, válida. Objetivo, válido. Acessível. Objetiva, válida, acessível. Comparável. Fechou. Tá? E fechou e eu já. Mas viu que ele conseguiu dizer 2 ou 3 ali. Então, se eu tiver que dizer aqui de novo, não vou conseguir. Mas daí eu colo aqui, ó. Eu chego lá no capítulo. Se a gente vier aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Onde é que tá? Objetivas. E o que quer dizer um indicador objetivo? Né? São obtidos sempre os mesmos resultados no caso de 2 ou mais pessoas fazerem a mesma medição. Tá? Se fosse... E aqui é um objetivo contrário a subjetivo. Né? A subjetividade aí acrescenta uma diferenciação que acontece a partir de quem está observando. Nós não queremos isso. A princípio, nós queremos essa objetividade, quer dizer assim, ó, se eu olhar para aquela situação, ou se qualquer um de vocês olhar para lá, nós vamos chegar à mesma coisa. Isso é um indicador bom no sentido que ele é robusto o suficiente para poder até me justificar perante outros. Porque se eu olho uma coisa e uma outra pessoa percebe aquele indicador diferente, eu não consigo me justificar para ela das decisões que eu tomei a partir daquilo. Né? Comparável quer dizer que eu quero poder comparar o resultado que eu estou obtendo com algum outro. Que pode ser um benchmark. Benchmark quer dizer assim, benchmark é o termo em inglês aí para se referir a uma comparação ou consigo mesmo no passado. Por exemplo, eu estou comparando o indicador de vendas desse mês com o indicador de vendas do mês passado e vendas está melhorando, está aumentando, eu estou dizendo, está legal, o sinalzinho verde. Se começou a cair, uma luzinha de alerta. Né? Então esse é um benchmark com você mesmo num momento, num tempo diferente. E você pode fazer um benchmark com um concorrente, se você tiver acesso aos dados do concorrente, ou com algum outro agente externo. Né? Esse tempo eu estava fazendo, aliás, eu faço a avaliação de programas de graduação e pós-graduação na Arábia Saudita, né, na área de informática. E os programas, todos eles são obrigados, quando eles mandam para nós os documentos, para que a gente faça análise de se eles estão avançando, eles têm que apresentar os indicadores de desempenho que eles consideram importantes para o programa deles, né? E ao mesmo tempo eles têm que apresentar benchmarks para aqueles indicadores. Eles dizem assim, olha, o nosso resultado foi esse ano. E o resultado dessa outra universidade, aqui na própria Arábia Saudita, ou o resultado lá de Harvard foi esse. E daí, a partir daquela comparação, eles definem a estratégia de o que eles precisam fazer para melhorar no futuro, ou para dizer, opa, estou tranquilo aqui, porque é aí que eu quero estar posicionado. Tá? Então, comparabilidade também é importante. Cadê meu cursor? Fugiu. Comparabilidade, então, indica que medições distintas devem apresentar as mesmas unidades e escalas, podendo ser colocadas lado a lado para uma avaliação comparativa. Tá? Tem muitas circunstâncias em que aquele que está fornecendo o dado tenta colocar isso aí de uma medida tenta disputar a tua vida. Porque, de novo, para quem que serve esse indicador de desempenho? Para aquele que está escolhendo ele. E quem que vai sofrer as consequências das decisões que a gente vai tomando? Talvez outros. Esses outros podem encontrar formas de, puxa, deixa eu deixar mais difícil o acesso a essa informação. Por exemplo, no Brasil nós temos uma legislação de dados abertos que exige que, por exemplo, órgãos públicos deixem disponível para a população uma série de informações. Né? A questão é como é que isso aí vai estar disponível, né? Qual é o quanto eu vou dar de facilidade para que aquilo ali se transforme num dado tratável.
Tá? E a grande briga tem sido essa, né? Tem gente que percebe, opa, qual é a forma mais difícil de eu fazer com que a população consiga controlar o que eu, agente público, estou fazendo. Eu tenho que apresentar um documento? Se der para apresentar no edital, lá no painel, lá no meu setor, que ninguém vê, é lá que eu vou botar, né? Se for obrigado a colocar na internet, eu vou fazer um scanner, de preferência de má qualidade, de uma imagem que ninguém vai conseguir fazer um OCR, um Optical Character Recognition, né? Um reconhecimento de caracteres e conseguir tratar aqueles dados de forma puxada. Percebam? A diferença entre quem quer a informação e quem é obrigado ou quem deveria fornecer a informação, aí existe um espaço que vocês vão ter que avaliar, né? E daí a acessibilidade aqui, acessível significa que os dados necessários devem ser de fácil obtenção. Porque se for difícil de obter, vai custar caro. Talvez custe mais caro do que o benefício que vai trazer. E esse é um problema aqui, né? Quando a gente fala em acessibilidade, é que muitas vezes o dado, o indicador acessível, ele não é o melhor indicador e nem sempre é um bom indicador. Por exemplo, para voltar lá na forma como nós somos medidos como professores, né? Naquele aspecto lá de produção acadêmica. Por muito tempo, se avaliava o professor em função do número de artigos que ele tinha publicado. Se eu tenho um indicador, número de artigos publicados, e o professor sabe que ele vai ser avaliado em função do número de artigos que ele publica, o que ele vai fazer? Cria até um negócio em torno disso. Ele vai publicar um monte de artigo. Agora, quem pensou nesse indicador, número de artigos publicados, ele está realmente querendo saber quantos artigos o professor publicou? Ou talvez ele quisesse saber o que de fato eu estou querendo medir aí? O que vocês imaginam que esteja querendo medir quando alguém cria um indicador, número de artigos publicados? A qualidade do conteúdo da pesquisa. Mas dá para medir qualidade por número de artigos publicados? Não, é o que ele quer. Não o que ele consegue, mas o que ele está tentando. É que também, quando os artigos são publicados, a gente também são aprovados por alguém, né? Tem uma avaliação em cima de serem publicados. Isso. Então, muito provavelmente acaba que pode ser que Não não deixa seja de ser o melhor do alguma- mercado, mas pode ser que seja. Não é uma boa medida, mas é uma medida. Tá? Talvez, e depende do que você quer avaliar. Tá? Talvez o quanto ele publica seja uma avaliação indireta de o quanto ele lê. Tá? No mínimo está dizendo, bom, quem leu bastante coisa pode, a partir do mundo que leu, e de algum esforço que fez de pesquisa, né, consegue converter aquilo ali. Às vezes o que você quer, e eu até acredito que pelo menos para a pesquisa que é feita dentro de universidades, né, que um dos motivos de querer que os professores publiquem é dizer assim, pô, eu quero que esse cara esteja estudando o estado da arte para que ele possa estar reproduzindo isso aí na sala de aula. Né? Pode ser que o objetivo não seja propriamente a obtenção do dado, mas você tinha falado de estimular o comportamento. Não, de fato, ninguém está interessado exatamente por número, mas nota, ele estimula o comportamento. Agora, o comportamento que está sendo estimulado é a produção de muito artigo. Né? Se a questão é só o número de artigos, a tendência é, lei do menor esforço, onde que é mais fácil de publicar, onde que, de repente, se vai ser avaliado por pares, onde que é mais fácil, enfim. Né? E não onde que o meu artigo vai causar o maior impacto, mais gente vai ler, enfim. Percebem? Aí o povo percebe, opa, nesse indicador então não está tão bom, então está diferente. Se eu quero saber se você está publicando algo de qualidade, eu vou começar a avaliar o quanto o que ele publica é lido por alguém. Mas eu não sei quantos leram, né? Eu não consigo saber quantos leram, mas eu consigo saber quantos que leram e que citaram. Então vou criar uma outra métrica aqui agora, que é quantas citações teve esse trabalho desse professor, desse pesquisador. Agora, eu vou criando outras métricas e é sempre importante dizer assim, o que ele queria medir lá no começo? O que vai acontecer vai ser, a partir do momento que você começa a medir impacto, talvez as pessoas já digam, e principalmente se fizesse impacto ainda dividido pelo número de artigos que ele publicou, aí talvez ele já comece a dizer, eu quero publicar menos para publicar coisas de melhor qualidade. Tá? Percebe? Você mexe um pouquinho na métrica, você diz assim, eu quero saber quanto você foi citado, dividido pela quantidade de artigos que você publicou. Não é assim você sair publicando qualquer coisa. Né? Aí talvez alguém fique assim, eu vou publicar um artigo só na minha vida, ele vai ser muito citado, divide por um, que foi, né? E eu fico com uma nota boa. Né? Aquele outro que precisou produzir 100 artigos para conseguir 5 citações, a nota dele vai ser 0,05 ou 5%. Tá? Percebe como o mero indicador já muda o comportamento das pessoas. Né? Então pensem nisso quando vocês estiverem criando os indicadores. Não é fácil de mexer com o indicador, porque toda vez que a gente cria um indicador, a gente mexe em como as pessoas vão trabalhar para ficar bem na foto. Tá? E por fim, o último aqui é o válidas, né? Que indica que as medições devem realmente se referir àquilo que eu estou querendo medir. Porque às vezes, você sabe aquela história da aranha sem perna é surda? Já ouviram essa? Não? Conta-se que isso aí é um experimento científico, né?
provavelmente vocês já vão perceber que é meio piada mesmo, mas diz que o cientista lá, quantas pernas tem uma aranha? 8 ou 6? Por que ela tem 8 ou não 6? Porque quem tem 6 é mosquito, né? 6 são os insetos, 8 são os aracnídeos, né? Tá bom de vestibular aqui. As 8, então arrancou a primeira perna, o cientista chegou lá, arrancou a primeira perninha da aranha com uma pinça lá e disse, pula aranha, e a aranha pulou. Ele arrancou a segunda perninha, pula a aranha ainda pulou. Quando chegou na 8ª perninha, arrancou a última perninha da aranha, pula a aranha não pulou mais. Aí ele concluiu que a aranha sem perna é surda. Problema de validade do indicador que você está usando, né? Piada é horrível, né? Mas vocês não vão esquecer que validade é importante aqui. Eu posso estar medindo uma coisa que não é o que eu queria estar medindo. E aí eu estou tomando decisões em função daquilo, e às vezes as decisões estão me levando num caminho errado porque eu estou decidindo em cima de dado de má qualidade. Deixa eu ver o que eu tenho que anotar aqui. O Pedro Antônio. Saiu um dali, né? Quem de vocês que falou lá? A Ana Carolina. E teve uma das quartas que nasceu de outro canto ali ou não? Foi, ali foi Kathleen, né? Ótimo. Vamos em frente. Gente, faça o seguinte. Alguém de vocês já fez algum curso de administração financeira? Já? Alguém de vocês sabe calcular o valor do dinheiro no tempo? Vocês já ouviram falar juros, né? Chama isso de juros, né? Esse vídeo que você mandou... O vídeo da aula. Legal. Eu quero que vocês façam aquilo ali agora para essa questão 8 aqui. Abram aí no computador de vocês aí. Acho que eu soltei aí, talvez seja o Google Drive, o Google Sheets, né? E tentem resolver para mim essa questão 8 no Google Sheets. Para quem não tiver ideia nem de por onde começar, já que nós já falamos de IA hoje, pergunta pro ChatGPT como responder, ele vai dar a forma, vocês jogam lá dentro, daí vocês me dizem a resposta. Vamos ver quem vai ser o primeiro a dar a resposta aí da questão 8. O primeiro a dar a resposta correta, claro, né? Vocês tiveram a chance, tiveram uns 10 segundos para me dar uma resposta aí. Basicamente o que ele está pedindo para vocês fazerem aí é trazer 20 prestações de R$100 a valor presente. Tá? O que é valor presente? Se esses valores vão ser pagos nos próximos meses, R$100, se eu tiver que pagar R$100 no mês que vem e eu quiser adiantar o pagamento para vocês, quanto vocês vão me cobrar para pagar esses R$100 hoje? Mais ou menos R$100. Dinheiro na mão é bom? Dinheiro na mão é bom, né? Se eu estou devendo, eu tenho que pagar só daqui a um mês. Aí você diz, Alexandre, você quer me pagar hoje? Eu sei que você está com dinheiro no bolso, você quer me pagar hoje R$100? Eu deixo você me pagar 110. Eu vou querer pagar? Se eu devo 100, você quer que eu pague 110 hoje? Não, mas se você me disser, me pague 95, eu digo, opa, tá? Quer dizer, talvez, tá? Depende de quanto. Se eu puder deixar esse 95 na poupança e até o mês que vem ele render, passar de R$100, eu vou dizer, não, eu prefiro pagar R$100 no mês que vem. Essa é a questão do valor do dinheiro no tempo, tá? Sempre, se eu quero trazer algo que eu tenho que pagar lá no futuro para agora, eu vou querer um desconto, como devedor. Se eu sou alguém que vai receber um dinheiro lá no futuro e eu quero receber agora, eu vou ter que dar um desconto para a pessoa me pagar mais cedo. Tá? Isso é as pessoas, às vezes as pessoas ficam indignadas com juros. Os juros é o valor do dinheiro no tempo. Tá? Juros, a gente tem uma coisa que o catolicismo tinha um problema enorme com isso. A usura é pecado. Mas isso não é usura. O valor do dinheiro no tempo não é usura. Tá? É simplesmente o valor do dinheiro no tempo. Eu estou dizendo para você, olha... Naquela época lá, o conceito de inflação e coisa do tipo não era muito bem claro, né? Tipo, mas vamos pensar o seguinte, eu tenho dinheiro para fazer... No inverno, esse não é um bom exemplo, mas no verão, naquele verão calorento assim, e eu tenho dinheiro para colocar uma piscina no fundo do meu quintal. Tá? Sei lá, quanto custa eu botar uma piscina no fundo do quintal? Uma banheirona, assim, uns 20 mil reais, acho que dá para botar. Eu tenho 20 mil reais e eu estou pensando em colocar uma piscina no fundo do meu quintal. Aí chegou o Marco aqui e me diz, pô professor, já vi que você está com vintão e não sabe o que fazer, está querendo fazer uma piscina? Eu vou fazer o seguinte, você me empresta esse dinheiro? Eu olho para ele parece um cara bacana, que vai me pagar depois e tudo. Eu digo, olha, só que essa piscina aí, esse dinheiro aí é a minha piscina no fundo do meu quintal. Ele disse, não, você faz a tua piscina no ano que vem. Aí eu vou dizer assim, vou ficar um ano inteiro sem a minha piscina para te emprestar o dinheiro? Sim, né?
Então eu estou abrindo mão de não ter a minha piscina durante um ano para emprestar o dinheiro. Aí eu vou perguntar para ele, quanto que você vai me pagar lá na frente? E ele vai me dizer, se ele me disser, eu vou pagar os mesmos 20, eu falei, não, faço minha piscina agora e aproveito o verão. Se ele, peço por exemplo para dar no inverno, mas se ele disser, eu te pago 22 mil reais ou 23 mil reais, eu falo, está começando a ficar interessante, porque lá na frente, eu posso passar um ano sem a minha piscina, esses 3 mil reais a mais aí eu vou fazer alguma outra coisa, enfim. É isso que é os juros. Né? É claro, acho que existem juros e juros nesse mundo. Né? O juro do agiota, aquele que ele define um valor que ele quer e que diz, se você não me pagar tal dia de corte uma orelha, né? Talvez esse seja mais que o juro, tem outros crimes aí, mas a gente pode pensar, o juros é simplesmente uma correção do valor do dinheiro no tempo. E é isso que nós estamos fazendo nesse exercício. Tá? Então, a dúvida é se eu compro um computador por R$ 1.750 à vista, ou se eu prefiro pagar 20 prestações de R$100, que daria, contra padeiro, 20 vezes 100, R$2.000. Né? Mas é uma no mês que vem, outra no outro mês, e uma só daqui a 20 meses. E vamos supor que eu tenho R$ 1.750 na mão agora, tá? E daí eu vou olhar para aquela taxa de juros ali. Olha, se eu tiver R$ 1.750 agora, eu posso deixar esse dinheiro no banco. E a minha questão é, ele vai virar mais do que aquelas 20 parcelas de R$100 ou menos no fim das contas. A fórmula financeira para calcular isso aí é o que a gente chama de trazer a valor presente. Você traz cada um daqueles R$100, os R$100 do mês que vem, vamos dizer, o Vitor já me disse ali que eu posso, se eu pagar hoje, posso pagar só 99. Os R$100 daqui a 2 meses, ele me disse, mas se me pagar hoje, esse que era eu só ia receber daqui a 2 meses, eu aceito receber só 98 agora. E eu queria daqui a 3 meses ele aceita receber 97. Quanto mais longe que eu tiver que pagar para ele, mais é vantagem para ele me dar um desconto bom aqui para eu pagar agora. Tá? Então essa é a lógica, isso aí está embutido na todos os lados. Alguém chegou já na resposta? Não, ainda não. Pergunte pro ChatGPT que ele responde para vocês. Não respondeu? Tá, ele respondeu isso aqui, eu quero saber por quê. Por causa que o dinheiro que rendendo, para botar o dinheiro na poupança, ele vai rendendo para pagar as outras prestações. O tanto que ele rende... Eu quero saber, qual é o valor que ele deu, o valor presente, você trazer aqueles... Daria 1.898, por favor. 1.898, não é só isso aí que deu para mim. Vamos fazer bem rapidinho, então. Eu vou fazer o processo exatamente assim, eu vou chegar aqui pro ChatGPT, vamos ver quanto. Quando eu fiz em casa usando a função do Excel, deu um valor, mas eu perdi o valor do outro. Ah, é? Então vamos ver por que ele é... Não confia na ChatGPT, não é para ele confiar assim desse jeito, né? Mas deixa eu abrir aqui um. ChatGPT é para quem sabe fazer, só dá aquela... Né? Quem não sabe nada não se arrisca, porque... Mas vamos pegar aqui, ó, deixa eu ver lá no... Onde é que tá? Vamos ver as perguntas. Vou pegar aqui. Ctrl C. Ctrl V, só deixa eu ver antes de eu perguntar para ele. Você viu a oferta do computador que está sendo vendido por 20 parcelas de R$100 e quer saber se é mais vantajoso comprá-lo nessas condições? Ativa aquele refletir ali. Oi? Ativa o refletir ali. Ativar o refletir? Pensar antes de responder? Por que você quer que ele pense? Ele melhora? Já Melhor a resposta? essa resposta. Mas só quero ver se eu vou simplesmente ser tão preguiçoso assim de já colocar isso aqui, ou se eu vou escrever alguma coisa antes. Como eu quero saber como é que isso aqui vai ser feito lá no Google Sheets, eu vou dizer assim, como posso resolver a questão a seguir usando o Google Sheets para os cálculos. Gente, de novo aqui, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu quero saber para vocês é como é que ele resolve isso no Google Sheets, né? Então eu tenho que perguntar para ele. A tecnologia responde aquilo que a gente pergunta, não aquilo que a gente quer que ela responda. Vamos ver o que ele vai responder. Tá lá, já me disse que eu tenho que usar a função valor presente, PV. O meu está em português, eu acho que ele vai aceitar PV mesmo, não sei se vai ser PP. Aqui ele define os parâmetros, blá blá blá. Aqui eu queria. Eu vou já pegar direto isso aqui. Mas depois os parâmetros, um em cada célula. Deixa ele colocou os parâmetros nas. Tá muito colocado uma forma só. Deixa eu perguntar isso aqui, deixa eu ver se ele fez aqui para baixo.
Ele está me pedindo para colocar as variáveis nas células, depois ele está fazendo bonitinho isso aqui, né? Põe as variáveis lá e depois ele puxa ali para dentro. Eu já quero pôr direto. Podia olhar por aqui, olhar. Então, o B1 é a taxa mensal, então eu posso fazer PV 0,05%, né? O B2 é o número de períodos, 20, tá aqui. E o B3 é o pagamento periódico. Isso aí, então bom, eu vou fazer direto assim. Deixa eu abrir aqui no Drive. Vamos abrir aqui uma nova planilha. Igual. PV, que é valor. Não, é VP, né? VP. Eu não sei se ele vai pôr em português ou em inglês aqui. Vamos ver se. Valor presente. A taxa é o primeiro, né? 0,05%. Qual que é o segundo parâmetro? Qual que é o segundo parâmetro aqui? O número de períodos 20. Tá. 20. E aqui a parcela. Menos 100 é negativo porque eu tenho que pagar, né? E acho que é só isso, né? É 0,5%. É 5%, 5%. Não, desculpa, era 0, quanto que era por cento? Deixa eu ver. Quanto que eu pus? Não lembro quanto que estava lá. 0,5%. O que eu fiz aqui? 0,5%. Tá. E ele deu um erro porque não é, então a VP deve ser VP. Ele no 20 está com traço. Pô, o que eu fiz aqui? Não, aqui tem Tá só o dois. que que era 2? Não, aqui é 20, né? Aqui é 20. Tá. Aí o valor, tá? Valor presente. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: isso aqui se eu estivesse pensando uma linha do tempo, eu tenho uma possibilidade de pagar 1.750 aqui no primeiro no mês 0, ou eu posso pagar com 20 meses, né? Eu posso pagar cada mês isso aqui. Eu vou pôr nessa minha escala aqui, eu vou pôr para baixo. E os outros para cima, o próximo exercício que ele vai fazer, tá? Eu posso ou pagar uma vez só, ou eu tenho a equivalência entre isso aqui e pagar 20 vezes aqui, 100 por mês, tá? É basicamente isso que ele fez. Então, se eu pagar em 20 parcelas de 100, eu estaria pagando o equivalente a pagar hoje R$ 1.898,74, ou seja, é melhor comprar à vista ou a prazo? À vista, né? Porque à vista eu pago 1.750, e se eu pagar a prazo, eu pago o equivalente em dinheiro de hoje, né? Do à vista aqui, o equivalente a 1.898. É que a comparação aí seria entre os 2.000 da parcela versus o rendimento. Esse 2.000 no fim das contas, ele é valor presente. Hoje em dia, 2.000 pagos assim, sem é o equivalente a pagar 1.898 à vista. Não, é que aí o cálculo, se você fosse parcelar para aplicar, por isso que ele tem aquele desconto todo mês. Esse é o que ele renderia. Tipo, você botou os 1.750. Você está dizendo, se eu tivesse colocado 1.898... Não, mas seria isso. Se eu colocar 1.898 hoje e ele render 0,05 ao mês, eu vou chegar lá na frente com 2.000. Não, ao contrário. Porque a comparação é assim, ou você paga 1.750, ou você parcela em 20 de 100, isso. Dá 2.000. A comparação ali é o caso de você, em vez de pagar a vista, você aplicou e está pagando as parcelas. Nesse caso não compensa porque você está rendendo ali 1.800, só que o seu custo é 2.000. Então você está tendo prejuízo, que é a diferença dos 2.000 para esses 1.898. Eu não entendo se é exatamente do jeito que você está pensando, mas basicamente a questão é de trazer a valor. Quer dizer, aqui de fato eu ainda não estou comparando. Aqui eu estou simplesmente. Esse 1.898 seria pegar esses 100 aqui, cada um deles dizer, eu vou trazer esse aqui para cá, eu vou trazer esse aqui para cá, eu vou trazer esse aqui, eu vou trazer todos eles a valor presente. Lembra que eu falei lá quando eu estava dizendo assim, o dinheiro ali do Vitor? Esse primeiro 100 ele vai vir para cá por um valor muito próximo de 100 ainda, porque só estou adiantando o pagamento em um mês, né? Agora, aquele último 100 lá, né, aquele lá vai ter um desconto bem maior. Basicamente, o trazer valor presente é isso, é usar essa taxa de... Talvez eu esteja falando a mesma coisa, mas eu não... Né? Mas basicamente, a ideia aqui é essa.
E eu diria, isso aqui é o cálculo que vocês têm que fazer quando for sempre decidir se vai comprar algo à vista ou a prazo. Vê o que é a prazo, joga uma fórmulazinha como essa, diz, olha, isso aqui se fosse para pagar agora eu ia estar pagando isso aqui. Então se tem a possibilidade de pagar 1.750, eu prefiro pagar 1.750. Tá? Agora tem um outro exercício, eu não sei se você já está pensando mais nisso aqui, quer ver? Ó? Cadê? Tem um outro exercício que é o seguinte, esse aqui, ó. Calcular a taxa interna de retorno, que tornaria a opção de comprar um computador em 20 parcelas fixas de R$100 tão atrativa quanto adquirir a 1.750. Aqui eu vou ter uma taxa de juros. Aqui basicamente eu estou dizendo assim, eu quero ver qual é a taxa de juros que faz eu trazer tudo isso a valor presente, significar exatamente o mesmo que o 1.750. Vamos fazer isso aí? Essa segunda? Agora vocês já viram que dá para fazer com o ChatGPT, até ajuda a gente. O que o ChatGPT tinha feito de diferente para vocês? Quem que tinha conseguido um resultado diferente? Então, lá do 198 também. Esse? Tinha dado esse valor? Então, esse é o valor. O meu, por algum motivo, deu 885,40, mas eu não pedi para ele fazer a função do planilhas, ele só calculou sozinho. Assim. Daí a gente não sabe como é que ele calculou, tá? O que ele calculou na planilhas aqui, a gente sabe que se for lá no planilhas, ele vai te explicar exatamente o que ele faz, que é isso aqui, tá? Basicamente, se eu pegar 100, aqui nesse caso, se eu pegar 100 e descontar o 0,5%, é o que eu vou ter aqui mesmo. E daí soma todos esses valores, tá? Mas vamos fazer o segundo exercício aqui, é um pouco diferente. Eu quero agora... Não tem aquela circunstância que você chega na loja, a vista é tanto, você tem a vista é tanto, ou você pode pagar em tantas vezes, e daí você pergunta, mas qual que é a taxa de juros que você está me cobrando? Mexe até o PV ficar menor do que 1.750. Tem uma fórmula direta, quer dizer, essa fórmula vai exigir o fluxo, tá? Então basicamente o que a gente vai fazer aqui, ó, a taxa interna de retorno, que é ela exige o seguinte, que eu indico todo o fluxo. Então o fluxo seria aqui 1.750 no primeiro mês, 1.750, e nos meses seguintes, para eu saber a equivalência, eu vou ter que colocar um deles do lado positivo e os outros do lado negativo, que eu quero ver quando que fica igual, né? Então eu vou pôr o 1.750 positivo e todos os outros aqui eu vou pôr negativos. Então eu vou pôr aqui, são 20, né? 20 vai dar 2 até a 20, tá dizendo, 2 até a 21, né? Tá? Então eu tenho esse fluxo aqui, ó, dá 1.750 à vista e menos 100 por 20 rodadas. E aí aqui eu ponho uma fórmula, taxa interna de retorno é IRR, Internal Return Rates, e eu vou dar aqui a faixa, daqui até o C01, lá em cima. Peguei a faixa inteira, tá? Aqui ele vai me dar a taxa, 1% deve estar bem arredondado aqui, vamos ver aqui. Está me dizendo que foi 1,3069%. Tinha quase triplicar a taxa para compensar. Agora notem aqui como é que foi o meu fluxo aqui. Quando a gente compra, aqui tem, ou eu pago 1.750 à vista, ou eu pago 100 durante 20 vezes. Só deixa eu confirmar aqui que eu sou meio burrinho dessas coisas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Tá certo. Botei ou à vista, ou 100 pagando a partir do... Não pago nada à vista, não tem entrada. Desse jeito que eu fiz aqui, não tem entrada. Se o cara dissesse, não, você tem que pagar 100 já no primeiro mês, 100 na hora que você vai levar o computador, hoje já paga 100 agora, o que eu teria que fazer para essa fórmula funcionar aqui? Vocês entenderam aqui, né? Aqui eu estou dizendo, ou 1.750 à vista, ou 20 vezes 100, né? Mas a partir do mês que vem. Só que se eu quiser, não, a primeira parcela é agora. A primeira parcela tem que ser paga no momento da compra. O que eu preciso fazer? Eu vou ter que pegar aquela última lá, aí não vão ser o mês atual e mais 20 meses, vai ser o mês atual e mais 19 meses. Tá? Nesse primeiro mês aqui, vou ter que fazer um chucho aqui, porque a fórmula, a função, do jeito que ela foi criada, que é a função IRR do Excel, que foi trazida para dentro do Google Sheets também, ele não tem parâmetros, tá? Ele só tem IRR que você dá uma faixa. Então ele vai supor, o primeiro valor que está lá é no tempo T0, e daí os outros são T1, T2 até o T, nesse caso até o T21. Se no T0 eu já tiver que pagar 100, o que eu faço? Como que eu resolvo isso? Eu só baixo aqui em cima para 1.650, tirei 100 daqui e tiro e mato uma coluna aqui, né? Fez sentido? Tá?
Então, se o pagamento já acontece a partir de hoje, né, comprei já, opa, não, já tenho que pagar 100, a taxa vai ser um pouquinho diferente. Gente, o objetivo dessa disciplina aqui não é discutir isso aqui, até porque, lembra lá que eu falei, isso aqui é preciso né? Então preciso ali com 4 casas decimais. Aliás, quantas casas decimais eu quiser colocar aqui? Não sei se isso aqui está, se é dízimo ou não é. Tá? Eu posso ser super preciso aqui. Agora, isso aqui só funciona para esse tipo de coisa, contrato que é pré-acordado. Olha, você paga tanto agora e vamos supor, o rendimento que você vai ter depois é 100 por mês. Eu tenho garantia disso? Se eu estou implantando uma nova tecnologia, claro, para uma compra com contrato aqui é isso aqui mesmo. Isso aqui funciona bem para empréstimos, para compra financiada. Mas isso aqui não funciona bem se a gente quiser usar o mesmo tipo de fluxo aqui para pensar. Se eu comprar um equipamento agora que me custa 20 mil reais, aqueles 20 mil reais da piscina, né? E daí eu vou ter que estimar aí, quanto isso aí vai me render. No mês que vem eu vou ganhar 1.000 reais já com ele, mas daí no outro mês já tem mais clientes, já me conhecem, já vou ganhar 1.500, depois eu vou ganhar 1.800 e depois vai estabilizar e eu vou ganhar sempre 1.800. Aí eu quero trazer isso tudo a valor presente, mas não, tem um chute. E aí eu fico chutando valores e trabalhando aqui, eu estou precisamente correto a respeito de números que são completamente chutados. Tá? Então não é, esse mecanismo lá de finanças, eles não são os mais adequados para a gente discutir investimentos em TI, porque você até sabe quanto vai custar, mas você não tem esse mesmo nível de precisão com relação ao que você vai ganhar depois. Tá? E nem é o nosso objetivo nessa disciplina aqui ficar discutindo muito isso. Por exemplo, formas que você pode fazer isso é trabalhar com cenário pessimista, cenário médio, cenário otimista. Tá? Aí você chega lá com o presidente da empresa e diz, olha, se tudo der errado, né, se o mercado estiver ruim, se der um monte de problema aí, se a Rússia invadir a Ucrânia definitivamente, se tudo isso acontecer, para nós vai ser, às vezes pode ser bom, né? Depende o que às vezes é ruim para o outro, pode ser bom para você, mas enfim, dentro desse cenário, eu considero que o nosso ganho, a nossa perda vai ser essa. Um cenário mais provável, nem otimista nem pessimista, vão ser esses valores, e para um cenário otimista, mas de novo, é tudo chute. Tá? Então, dá pra gente fazer, são formas da gente tentar trabalhar, mas não tem como, não dá pra gente usar esse tipo de... Isso aqui é muito útil pra gente decidir se você vai comprar alguma coisa. Por isso e sabe qual é a minha resposta para qual é a melhor compra que vocês podem fazer sempre? É sempre compra à vista. A melhor forma da gente ter paz de espírito nesse mundo é comprar à vista e não hipotecar o nosso futuro. Tá? Mas compra à vista sabendo que comprar à vista tem que ter desconto. Né? E sabe quando você vai comprar a prazo? Naqueles casos que disserem pra você, não, o preço à vista e a prazo é o mesmo. Balela, isso, né? Ou melhor, o preço pode ser o mesmo, o custo não é, nem pro vendedor, mas às vezes ele está te forçando a comprar a prazo, por quê? Porque justamente ele quer te pendurar, né? Ele quer te enforcar. Ele sabe que muita gente vai se enforcar desse jeito. Tá? De novo, uma das denúncias aí agora do INSS é essa, né? Colocaram na conta dos aposentados um empréstimo consignado. Você sabe o que é um empréstimo consignado? Que desconta direto na folha. Desconta direto do teu salário da tua aposentadoria. Qual é o risco que quem empresta para alguém, quem faz um empréstimo consignado, qual é o risco para quem está emprestando? É zero, não tem risco para quem não tem risco para quem está emprestando. Tá? Mas pensa lá, um dinheiro caiu na conta do velhinho lá que não tem a menor noção, entrou um dinheiro inesperado, não sei do que é, mas eu já tenho lá umas dívidas, vou pagar isso aqui. E no fim das contas ele está, ou já vou comprar uma coisa que eu estava precisando. Ele compra aquilo, no fim só que aquilo ali é um empréstimo. Ele não pediu o empréstimo, mas colocaram o empréstimo para ele lá. Então, estavam colocando contribuição, assim. Essa contribuição é outra, né? Eu estou dizendo aqui, aí, nesse caso, então empréstimo consignado, por que empréstimo consignado é tão mais barato que outros empréstimos? Justamente porque não tem risco. O que, de novo, você vê como às vezes o que é solução e o que é problema, às vezes é a mesma coisa, tá? Às vezes o governo diz assim, eu vou permitir o empréstimo consignado justamente para as pessoas poderem ter acesso a um empréstimo com menor taxa de juros. De fato, o empréstimo consignado permite uma taxa de juros menor porque não tem risco para quem está emprestando. Por outro lado, quando quem está contraindo esse empréstimo não tem uma noção clara do que está acontecendo, você está justamente enforcando. Então, tem casos que eu diria para vocês, embora até matematicamente seja melhor você comprar a prazo do que à vista, porque não te deram desconto para comprar à vista, eu diria a vantagem, às vezes, de você comprar à vista é, você já compromete aquele dinheiro e não fica ali na tua conta, dizendo só para o dinheiro a ser gasto. Né? Você diz, não, já gastei, mas gastei de uma forma séria e muda a tua contabilidade mental. No sentido de, você não fica com uma sensação, quando você compra para pagar lá na frente, você fica com a sensação de que o dinheiro que está na tua conta é um dinheiro que pode ser gasto com outra coisa. Não pode, ele já está comprometido com aquilo. Tá? Mas enfim, essas brincadeirinhas com esses números aqui é muito mais porque eu acho que isso aqui é útil para
para as finanças pessoais de vocês nesse momento do que vai ser para justificar investimentos em TI. Tá? Calcular esse valor do dinheiro no tempo e decidir se vale mais a pena comprar à vista ou a prazo. Eu posso garantir para vocês que sempre que estiverem oferecendo alguma coisa a prazo para vocês, tá? Sempre não, mas em 99% dos casos, comprar à vista é melhor. Tá? Porque quem está te oferecendo prazo está avaliando o risco de não receber, mas se o risco, ele tem o risco de não receber, mas você não tem o risco de não pagar. Tá? Quando você fala, tua vida está ferrada se não pagar. Então, ele de fato ele embute lá o valor adicional no juros, porque ele tem o risco de não receber, mas você não tem a opção. Ou você paga, ou você está fora do mercado. Então, está fora do mercado, você vira um para da sociedade. Mais alguma questão aqui que mereça? Uma sexta-feira a gente até que fez bastante, né?